Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje, a passagem bíblica que vamos analisar é não apenas uma lição espiritual, mas também é pedagógica, é de aplicação pessoal, é do dia a dia, é um conhecimento de vida, é experiência para nós. Livro de 2 Crônicas, capítulo 10 e o versículo 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Eu vou resumir toda essa história para você aqui, mas quero te lembrar que no finalzinho desse devocional tem uma oração todos os dias aqui, com a graça de Deus, leitura da palavra, entendimento da palavra e oração. E quero aproveitar a oportunidade de pedir você, deixa aí uma paz do Senhor, um amém, curte, compartilhe, deixa um comentário aí como forma de saudação, de cumprimento. Depois da morte de Salomão, que governou todo o Israel por 40 anos, então seu filho Reoboão assume o seu lugar. A partir de agora, eu vou chamar Reoboão ou Roboão de filho de Salomão. Quando ele assume o reino, então veio do Egito Jeroboão. Jeroboão tinha fugido para o Egito, fugido de Salomão, porque Salomão tinha aumentado muito os impostos para manter o governo dele, que era muito grande, o reino que era muito grande. Então, Jeroboão chega para o rei, pede uma espécie de reunião, pede para ele fazer uma espécie de reforma tributária. Pediu para ele tirar os impostos ou diminuir os impostos. E deu ainda uma condição. Olha para você ver que, olha, teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto. E servir-te-emos. Ele deixou bem claro. Alivia, não pediu para tirar o imposto, diz, alivia o jugo e nós te serviremos, seremos teus servos. Queria fazer aliança, queria ajudar. O rei pede 3 dias para pensar. Primeiramente, ele fez o que era correto, foi consultar os anciãos, e os anciãos disseram para ele, olha, se você for benigno e afável com este povo, e se você falar boas palavras, eles te servirão todos os dias. Só que o rei, filho de Salomão, não foi um bom rei. O histórico dele daqui para frente, porque eu já conheço a história dele, não foi boa, muita idolatria, muita coisa errada. Ele não quis ouvir apenas o conselho dos anciãos e foi ouvir o conselho dos mancebos, jovens, que tinha crescido junto com ele. Então deixou de ouvir o conselho dos mancebos, que o texto aqui é claro que diz que estiveram no governo do seu pai Salomão, então sabia de toda a história dos tributos, sabia de tudo. E foi ouvir conselho de quem não tinha nada para aconselhar, que tinha crescido junto com ele. E os jovens aconselhou da seguinte forma: diga para eles que o seu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do seu pai. Diga para esse povo ainda que o seu pai castigou com açoites, mas você vai castigá-los com escorpiões. Os mancebos foram bem cruéis, bem duros aqui. E a conclusão disso aqui é que houve divisão do reino. 10 tribos separou, ficou 2 de um lado, 10 do outro. Mais tarde, os inimigos vieram e tomaram as tribos. Quando os inimigos tomaram a metade do reino, a outra não ajudou. Então, a queda de Israel foi aqui devastadora por causa das divisões do reino, por causa da revolta. 10 tribos separou das 2 e virou uma bagunça só. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a Bíblia é clara em dizer, não precisa nem de interpretação aqui, é só ler o que está escrito. Disse que ele deixou o conselho dos anciãos
para ouvir conselho dos mais jovens. Se você também é jovem, é mais novo do que eu, está aqui acompanhando, fique aí, porque daqui a pouquinho eu vou te dizer como ser mais sábio do que os mais velhos. Mas nós vivemos em um tempo em que existe um estatuto do idoso. E eu não sou contra o estatuto do idoso. Mas a partir do momento em que precisa de fazer um estatuto para proteger o idoso, significa que a nossa educação, significa que algo não está correto. Significa que o idoso é desamparado, é humilhado, é maltratado. Aproveitando a oportunidade, eu não fiz esse devocional por causa de uma idosa de 86 anos que foi agredida lá no Jardim Paulista, na zona sul de São Paulo, tá? Eu estava fazendo devocional aqui, abri a Bíblia, Deus deu essa passagem aqui, mas na data de ontem mesmo, né, foi noticiado aí em todo o Brasil, tá, massivamente, que um jovem agrediu uma idosa de 86 anos. Jogou essa idosa no chão, ela quebrou o fêmur, teve um corte na cabeça e era um professor de música que dava aula inclusive para crianças de 42 anos, tinha idade para ser neto dessa senhora. E a desculpa dele foi pior ainda. Ele chegou na delegacia e disse: olha, eu sou gay, homossexual, e me senti ameaçado pelaquela idosa de 86 anos. Então vivemos hoje em um Brasil em que pessoas acham que uma calçada tem que ser só para elas passarem, que o pronome próprio tem que ser só para elas e que o direito tem que ser só delas. Pessoas que defendem prisão sem anistia para idoso que está com a Bíblia na mão orando e pedindo a Deus para livrar o Brasil de comunistas, e bate no idoso e fala que são minorias, são classes perseguidas. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Pesquisa depois aí, escreve aí, ó, professor de música que agrediu idosa, ou esquerdista ou petista que agrediu idosa, que você vai achar aí um monte de vídeo falando sobre isso. Para nós, fica a grande dica. Sabe por que o reino desse homem caiu? Porque ele não conhecia a Bíblia. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 32, diz assim: fiquem em pé na presença de pessoas idosas e as trate com todo respeito. Livro de Levítico, já mandando você honrar os idosos, honrar os mais velhos. Livro de Jó, capítulo 12, versículo 12, vai dizer assim: os velhos são sábios, pois a idade traz compreensão. E eu não vou nem prolongar muito aqui, porque você já entendeu qual que é a ideia. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aqui já está entrando na finalização do nosso devocional. E a pergunta é: como deve ser o tratamento com os velhos, com os idosos? A gente tem uma ideia de que velho é aquilo que não presta mais. Então chamamos de idosos. Mas a Bíblia chama de velhos em algumas situações. Tanto faz. Se não tiver respeito, não adianta mudar não adianta mudar a narrativa, mudar a fala, entendeu? Chamando de velho o vocabulário ali, não adianta. Se não tiver o devido respeito, não adianta chamar de idoso ou de qualquer outra coisa, terceira idade, seja lá o que for. Precisa de ter respeito, de ter amor, de ter Deus na vida. Eu sei que nem todo idoso é gente boa. Eu sei que nem todo idoso são pessoas realmente sábias. Eu sei que muitas pessoas que às vezes não têm uma idade muito avançada, mas dedicou a sua vida ao estudo, à palavra de Deus, ao trabalho,
enquanto muitos idosos passaram a vida fazendo festa, bagunçando e farreando, e quando chegam a uma idade que já deveria ser mestres, se comportam como alunos, como crianças. Mas a pergunta é: como ser uma pessoa sábia? Como ser uma pessoa respeitada, mesmo não sendo idoso? Porque idoso, de acordo com a nossa lei, é a partir dos 60 anos. Livro de Salmos 119, versículo 100. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço os teus mandamentos. Quando você obedece os mandamentos, obedece a palavra de Deus, você será uma pessoa mais inteligente do que os próprios idosos, do que os próprios velhos. É claro que se esse idoso também, aqui chama de velho, se ele também dedicou a sua vida a obedecer os mandamentos de Deus, não tem como você competir com ele. Mas se for uma pessoa que não buscou a Deus e você está buscando, você será mais prudente do que ele. Então a dica de hoje é essa. E o versículo que nós lemos aqui no Provérbios 9 e 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você teme ao Senhor, se você ama a palavra de Deus, vimos aqui o próprio livro de Levítico mandando ficar de pé com respeito aos idosos. Nós precisamos de respeitar os nossos pais, os nossos avós, as pessoas mais idosas. Não é porque uma lei manda respeitar, é porque isso está dentro de nós, porque a Bíblia manda respeitar, porque a palavra de Deus ensina dessa forma. Vamos ser pessoas mais prudentes e vamos buscar conselhos de pessoas que realmente saiba o que está fazendo, saiba aconselhar, pessoas cheias de Deus e cheias do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê visão espiritual, para não sermos confundidos, Pai, para não entrarmos por um caminho de achar que idoso é um pé na cova, é um gagal, qualquer coisa do tipo, mas nos ensina, Pai, a amar as pessoas que deram a vida para cuidar dos filhos, que já lutaram, que já prepararam o poço para que os demais viessem e bebessem água, Pai. Deus, nos dá sabedoria, nos dá humildade, ensina a honrar os nossos idosos, os nossos pastores, os nossos professores, os nossos tios, nossos avós, os nossos vizinhos, Pai. Deus, que nós venhamos ser pessoas cheias do Senhor. E quando, Pai, os nossos cabelos estiverem brancos, sejamos também idosos, honrados, respeitados, porque o Senhor está em nossa vida. Obrigado por tudo, meu Deus. Amém. Até amanhã, com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.